Então, vamos na nossa segunda parte da aula sobre o Império Espanhol. Repisando que a gente está fazendo um grande esforço de generalização e, portanto, a gente não está dando atenção a detalhes, né? A gente está tentando dar uma visão bem genérica. Ainda assim, a gente sabe que vai ser uma coisa muito capenga em alguns momentos, né? A gente está se concentrando no século XVI e XVII, evitando chegar até o século XVIII, porque já ultrapassaria, né, a nossa. Já seria uma missão impossível. Então, se eu falar do século XVIII, eu vou falar muito rapidamente, por algum motivo que complemente o raciocínio, tá? Então, vamos lá, a nossa segunda parte do Império Espanhol. Eu havia prometido a vocês, na aula passada, na parte 1 do Império Espanhol, mostrar alguns gráficos sobre a exploração da prata e do ouro, né, e de metais preciosos em geral, lá na América Espanhola, né? E aqui eu tenho escolhi três gráficos para vocês visualizarem alguns elementos importantes, né? O primeiro gráfico é esse aqui, né, que mostra a, a exploração de prata, né, americana nas Américas, em duas regiões, Potosí, que é mais na América do Sul, que é Bolívia, mais ou menos, ali na região do, de, um, de uma visão mais larga do que é um Peru bem mais alargado, apesar dessa frase ser horrível que eu acabei de falar. Mas, e a prata do México, né? Então a gente vai ver que a prata de Potosí é uma prata que é muito, como se pode dizer, estável, né? Ela tem um auge lá pelo final do século XVI, tem os declínios, mas mais ou menos ela se mantém num nível razoável, né? Já a prata mexicana, a gente pode ver que a partir de meados do século XVII, ela vai subindo, 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 aumentando a produção de maneira muito impressionante, né? São, são muitos milhões de pesos, porque aqui a medida que está sendo usada são os pesos, que é o valor da moeda, né? E não a, a, o peso, né? Não, ficou horrível também. O que eu quero dizer aqui é a moeda, peso, e não tonelada ou quilogramas, é nesse sentido que eu quis dizer, tá? Aqui a gente tem um outro gráfico que mostra uma coisa que eu queria que vocês percebessem, que é o impacto da importância da exploração de metais preciosos na América Espanhola, né? As exportações americanas de 1543 a 1660, ou seja, século XVI, século XVII, eram imensamente maiores do que os outros produtos coloniais. E outros produtos coloniais, vocês podem imaginar açúcar e outros gêneros alimentícios que, porventura, podiam ser comercializados com a Espanha, né? O impacto da presença da exploração de metais é visível, né? E aqui a gente tem um gráfico sobre a exploração da prata no Peru, que vai do século XVI até o século XIX, né? E serve apenas para a gente ver essas curvas, né? E esse esforço de exploração dos metais. Os três gráficos aqui servem para isso, para ilustrar, para vocês visualizarem o impacto e a importância da exploração dos metais na América e como isso vai ser fundamental para a Espanha, como já falamos na aula anterior.
Esses 2 mapas aqui também são muito interessantes, porque eles mostram os vários locais em que houve algum tipo de exploração, de metais, né. Onde vocês virem a letrinha P é prata, onde vocês virem a letrinha O é ouro, aqui ouro, por exemplo, e onde vocês virem a letrinha M é o mercúrio, que já expliquei na aula passada também, que está associado à limpeza da prata, né, é uma exploração associada, né. E aí a gente pode ver o quanto é importante a região da América Central, especialmente o México, né, como vocês podem ver, e também aqui na América do Sul, não só a região de Potosí, como a gente falou, mas outras regiões vão se destacar também, Antioquia, na Colômbia, Popayán, também Colômbia, Equador, o próprio Peru, né? E até mesmo aqui ao norte, desculpe, ao sul, no Chile, você tem também a exploração de ouro. Então você percebe que era uma coisa que se procurava, né, encontrar, porque a quantidade de lugares, né, que são pontos de exploração é muito grande, né, como vocês podem ver aí. É muito interessante perceber isso. Nós já vimos na aula passada que um pouco dessa lógica da administração da América, né, espanhola, né? A gente mostrou para vocês um mapa com uma estruturação administrativa já consolidada lá para finais do século XVI e século XVII, né? Esse mapa aqui ele é interessante porque ele vai apresentar a gente uma pessoa que a gente vai falar muito na aula de hoje, né? Que é o Carlos V, ou Carlos I de Espanha, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Durante o seu reinado, a gente tem nesse mapa algumas indicações da estrutura administrativa, né? Os domínios do Carlos V aqui. Lembrando que há domínios supostos, né? Então essa região aqui toda era supostamente do Carlos V, mas a gente sabe que não, né? Que posteriormente os portugueses vão ocupar essa região do tal Sacro Império Romano Germânico, desculpe, do tal estado do Grão-Pará Maranhão. Mas aqui nesse mapa, como isso ainda é século XVI, ainda na primeira metade do século XVI, havia essa pretensão, digamos assim, dos espanhóis por esse território. Depois os portugueses vão impor a sua presença nessa região norte, que é a região amazônica, como vocês sabem, né? De qualquer forma, é interessante porque a gente vê justamente as principais cidades que já existiam nesse período, né? Havana, São Domingos, ou Santo Domingo, Acapulco, Veracruz, Cartagena de las Índias, ou Cartagena, Nova Granada, Lima, Cusco, Potosí, que já falamos, Santiago do Chile, Valdívia, Buenos Aires. Então, a gente já tem aqui um desenho da presença espanhola em toda a América, né? Cidade do México, não podemos esquecer também, né? E aqui também tem uma marca interessante, que são as marcas das audiências, que são esses triangulinhos que aparecem aqui de vez em quando no mapa, né? As audiências são um importante instrumento de administração, é o fórum, o lugar do exercício da justiça, né? Então, se concentra em algumas cidades, como vocês podem ver, né? Por outro lado, você tem também os cabildos ou ajuntamentos, né? Que são
o que a gente pode dizer que é quase equivalente às câmaras municipais no Império Português, né? O Senado da Câmara do Império Português. Então, os cabildos são esse lugar de administração local, né? Da cidade, onde os representantes daquela região, daquela cidade, legislavam para o interesse dos seus habitantes, né? Então, essas duas estruturas já estão e vão ser fundamentais para a construção do domínio espanhol na América, né? Por outro lado, correspondia a uma organização administrativa que controlava a América. Nesse período do Carlos V é que já surgem duas instituições fundamentais que da Espanha vão controlar todo o processo de colonização, né? Que é a Casa de Contratação, que é fundada em 1503, e o Conselho de Índias, ou das Índias, de 1524. A Casa de Contratação cuida da parte comercial, né? Das trocas comerciais entre as colônias e a Espanha. E o Conselho das Índias ele é uma espécie de grande conselho para administrar os cargos que são distribuídos entre os nobres, os homens de pequena nobreza e assim por diante, como, por exemplo, os cargos de governadores, capitães, gerais, vice-reis, né? Ou então os cargos judiciários, né, de juízes, das audiências, né? Ou ainda os cargos eclesiásticos também. Né? Lembrar, e a gente vai falar já já, que o rei tem essas prerrogativas a partir daquele conceito de padroado português, que no caso espanhol chama-se patronazgo, que já vamos falar já já. Né? A outra coisa que também já falamos na aula passada, mas que é importante associar à administração, é esse sistema dos portos únicos. Né? Na Espanha, esses portos, por vezes era só Cádiz, depois era só Sevilha, depois Cádiz e Sevilha, então isso vai ter uma certa alternância, mas de qualquer forma são só esses dois portos que recebem as embarcações vindas das Américas. Né? Por outro lado, nas colônias você tem alguns portos também exclusivos, que só eles podem fazer o comércio com Cádiz ou Sevilha. Né? São Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá, Veracruz, no México. De vez em quando Havana entrava, de vez em quando havia a entrada de alguns outros, mas basicamente eram esses três os portos, pelo menos nessa época, né? Que faziam esse contato comercial. E como já falamos, né, essa região das Antilhas, né, que também é conhecida como Caraíbas, né, era infestada de piratas que esperavam essas grandes embarcações cheias de prata, aquela prata que a gente viu ali em cima, sendo produzida e sendo transportada para a Espanha, né? Então isso era um grande atrativo, uma grande atração de piratas e corsários de todas as nacionalidades que vocês possam imaginar. Aqui a gente vai dar uma olhada rápida na estrutura social da América Espanhola. Né? A gente tem uma pirâmide social que está aqui bem distribuída, bem desenhada. Né? São os chapetones, que são aqueles espanhóis que vinham nesses grandes cargos que a gente falou no slide passado, né? Ou seja, os tais capitães, os tais vice-reis, os juízes, os altos funcionários, digamos assim, né?
que vêm para a América, então são os espanhóis, de nascença espanhola, e vêm para cá, para a América, para governar, né, para mandar nos altos cargos que existiam. Num segundo escalão, a gente tem os crioulos. Quem são esses crioulos? A gente tem que distinguir os crioulos, porque o termo português crioulo é outra coisa, né? Pode ser entendido de outra maneira, aliás. Também tem esse significado de pessoas que eram descendentes de espanhóis, mas que nasciam na América, né? De pai e mãe espanhóis, veja bem. Mas por terem nascido na América, não eram considerados completamente limpos, né? Isso também acontecia muito na América Portuguesa, essa ideia de que os, os descendentes dos colonos, né, como estavam longe do reino, podiam não ser da mesma qualidade, né, que os que vinham direto do reino. É claro que isso é absolutamente equivocado, é o que a gente está dizendo, que eles acreditavam que era assim, e absolutamente era assim, na nossa opinião, né? Mas era assim que se pensava. Então, os crioulos são esses, e eles ocupam cargos mais baixinhos em relação aos chapetones. Por exemplo, a presença dos crioulos é muito forte justamente nos ajuntamentos, nos cabildos, nessas câmaras municipais que existiam. Então, eles são proprietários de terras, eles exploram a mão de obra indígena ou escrava negra africana, eles exploram as minas, eles exploram a produção agrícola, ou seja, não são nenhum pessoas sem importância, mas vão, vão, vão ser vistos de uma maneira inferior aos chapetones, mas eles propriamente são uma espécie de elite colonial, digamos assim, né? E que vai ter um papel significativo lá no século XIX, quando houver o processo de independência da América Espanhola. São os crioulos que vão liderar as revoltas que vão fundar os países que hoje nós conhecemos na América do Sul e na América Central. Abaixo dos crioulos, a gente tem as castas. É curioso notar que a gente também falou das castas no caso dos portugueses na Índia, né? Mas as castas indianas, elas são, digamos assim, uma tradição indiana mesmo, que os portugueses estavam tentando traduzir, né? E ao traduzir, construíram essa nomenclatura de chamar de castas, os vários grupos sociais que existiam na Índia. Aqui, as castas têm um significado um pouco diferente, né? Casta, na verdade, é um nome que se dá às misturas que ocorreram na América Espanhola, né? São os mestiços, ou seja, as pessoas que eram misturadas com os vários tipos de casamentos. Também os mulatos, né? E, na verdade, você vai ter uma enorme quantidade de nomes, é uma nomenclatura absurda, que vocês podem ver aqui nesse pequeno quadrinho que a gente colocou, mas depois vocês podem procurar na internet, vocês vão ver de forma maior, né? mais, como é que se diz? Mais confortável, né? E vão notar que para cada caso tem um nome. Então, por exemplo, o espanhol, quando casa com uma índia, o menino, a criança, sempre tem o casal, né? Tem o espanhol, a índia e a criança, né? Quem é a criança é um mestiço, ou seja, um espanhol com uma índia. Agora, o mestiço que casa com o espanhol, ele passa a ser castiço, né? Ele dá uma melhorada, digamos assim, na lógica da coisa, né? O castiço com o espanhola dá um espanhol.
O espanhol com o moro dá um mulato, tá? Mas o mulato com uma espanhola dá um morisco. Percebem? Até o tipo de casamento, ou seja, se é o homem ou a mulher, se o homem é espanhol, a mulher é índia, se o homem é índio e a mulher é espanhola, o nome vai ser diferente desse resultado desse cruzamento. É muito sofisticado, né? Muito detalhado, é complexo mesmo, né? Por exemplo, o morisco com uma espanhola dá um tino, que é esse menininho aqui, né? Esse aqui tem um nome muito bom, né? Que é o tino com uma índia, é um salto atrás, ou seja, recua, piora, né? Segundo a lógica racista dessas pessoas, né? É uma cabeça extremamente racista, apesar de não existir um nome ainda para isso na época, mas com certeza isso é terrível, né? E, por exemplo, quando é um salto atrás com o mulato, você tem um lobo. E assim por diante. A gente tem vários nomes e essas tabelas, né, essas figuras são muito exploradas na América Espanhola, né? Então essas castas são muito complexas, são vários nomes. Vocês vão falar, mas aqui no Brasil também tinha as misturas, né? Sim, tem, é verdade, mas os portugueses eram mais econômicos, né? A gente tem aqui no Brasil as misturas do negro com o branco, que dá o mulato, né? Do branco com o índio, que dá o caboclo, né? O mameluco, e do índio com o negro, que dá o cafuso, né? Então a gente tem, em quantidade de nomes, a gente é bem mais econômico, né? Os espanhóis levavam isso a uma loucura, né, de detalhes. Mas mostra também que era uma sociedade que interagia em termos de reproduções. E o resultado era sempre complexo, mas de qualquer forma havia uma interação, né? Abaixo, então, das castas, a gente tem os indígenas, as populações indígenas que sobreviveram àquele primeiro impacto das conquistas de Cortés, de Pizarro e dos outros adelantados, que eram os homens que recebiam autorização do rei para ir fazer as conquistas no início do domínio espanhol nas Américas, né? E esses que sobreviveram, então, estavam abaixo das castas, e, por último, abaixo de todos, estavam os escravos de origem africana, os homens escravizados que eram transportados da África para a América, né? A gente tem nessa mão de obra aqui básica, né? Especialmente os indígenas e os escravos de origem africana. Os escravos, é claro, eles eram explorados através desse conceito de escravidão, né? São homens que não são livres e não recebem absolutamente nada em troca do seu trabalho, a não ser o pão para comer, a roupa para vestir, né? E o pau para dormir, os três P's que o Antonio gostava de definir lá pro caso do Brasil. Mas aqui também a gente pode imaginar os três P's também para os escravos. Já os indígenas, eles foram explorados de uma maneira diferente. Desde o início da colonização da América Espanhola, ficou muito claro que o rei considerava os indígenas seus súditos e, apesar de ter havido algumas tentativas de escravização, houve também um movimento muito forte, especialmente das ordens religiosas, que a gente vai falar já já, que protegeram muito os indígenas, né? E também os espanhóis aproveitaram a própria dinâmica que já havia
nos impérios Azteca e Inca de exploração dessa mão de obra, né? Então eles usaram a mesma lógica, ou seja, eles usaram esses dois tipos de exploração da mão de obra, que é a mita e a encomenda, né? A mita e a encomenda são duas fórmulas que a gente não pode dizer que os indígenas eram escravizados, né? Eles eram super explorados, mas em tese eles eram homens livres, súditos do rei, né? Homens livres no sentido de que não eram escravos, não eram uma propriedade, não eram uma mercadoria, não podiam ser vendidos, né? Não pertenciam a ninguém, portanto, não era uma coisa, né? Não foram coisificados, como os escravos infelizmente foram, né? Mas eles tinham que cumprir determinadas tarefas que eram estabelecidas. Eles tinham que pagar tributos em forma de trabalho, a mita, né? E também na encomenda. A encomenda é mais no caso do México, a tradição asteca, e a mita mais ligada à tradição asteca no Peru, né? Então, essas três formas de exploração de mão de obra são as formas básicas que sustentavam todo esse edifício social. Eu não estou dizendo que a mita e a encomenda são coisinhas boas, né? Eu estou tentando só dizer para vocês que são coisas diferentes da escravidão. Mas era terrível, era um trabalho terrível. O indígena, ele era, por exemplo, o indígena que era convocado pela mita ou pelo encomendeiro ou pela encomenda, ele tinha que ir para trabalhar nas minas, por exemplo, ele tinha que sair da sua aldeia, ficar vários meses trabalhando na mina. Ele ganhava por esse trabalho, mas às vezes um pagamento muito cruel. Davam a ele, por exemplo, um pedaço de prata, mas ele não tinha como transformar a prata em algo de, de verdadeiramente valoroso, porque ele não tinha o mercúrio para fazer aquele processo que a gente falou de limpeza da prata, né? Então, era meio uma coisa meio inútil. E na hora da fome também não dá para comer aquela pedra, né? Então, às vezes, um pagamento armadilhoso, né? Mas, de qualquer forma, por mais que a gente reconheça que é uma exploração dura, né? É uma exploração diferente da escravidão, com certeza, né? Não é uma questão aí de qualificar o que é melhor, o que é pior. É apenas dizer é diferente. São três modalidades de exploração que se desenvolveram na América Espanhola. Uma coisa também muito importante na América Espanhola é a construção da estrutura da igreja, da administração religiosa na América Espanhola. É muito mais eficiente do que no caso português. Para vocês terem uma ideia, no caso do Brasil, a gente só vai ter a primeira diocese na segunda metade do século XVI, né? Mesmo por causa do Oriente, demora um pouco, se a gente comparar com essas primeiras dioceses que logo no início da presença espanhola já estão sendo fundadas, né? Como eu disse para vocês, no caso da América, no caso do Império Português, a diocese de Funchal, aquela cidade na Ilha da Madeira, era responsável por todos os domínios portugueses de além-mar durante muitos anos, né? Apenas na década de 30 do século XVI é que a gente vai começar a ver um edifício diocesano sendo desenvolvido pelo monarca português, né? Na Espanha é diferente. No caso da América Espanhola, você vê desde 1504 São Domingos, Porto Rico em 1511, Panamá em 1513, ou seja, muito cedo
as dioceses foram sendo montadas, e elas, no século XVI, vão ser muito mais do que essas 3 primeiras que eu falei. No século XVII tem um crescimento também de número de dioceses e arquidioceses. Então, o edifício dessa estrutura administrativa, religiosa, é muito mais complexo e rico no caso da América Espanhola, né? Aí a gente resgata aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Os reis de Espanha, eles tinham direitos e obrigações na consolidação e manutenção da estrutura eclesiástica. Eles eram, através do direito do patronazgo, que é o equivalente ao padroado lá de Portugal, os reis tinham o direito de cobrar os dízimos, né? E eles tinham as obrigações de pagar a construção de igrejas, a construção de dioceses, a manutenção do clero secular e, no caso espanhol, diferentemente do caso português, inclusive a manutenção, a sobrevivência do clero regular, ou seja, das ordens religiosas, né? Então, de fato, o patronazgo tem essa pequena diferença em relação ao padroado português, que é pequena só na forma de dizer, porque é uma enorme diferença, né? Para os dois casos. É que eu decidi fazer um pequeno resumo sobre a presença das ordens, desculpem, das ordens religiosas na América Espanhola, só para vocês verem, primeiro, que eu quero que vocês prestem atenção é que, desde muito cedo, as ordens religiosas já estão fixadas na América, né? Os franciscanos, eles já estão circulando pela América há mais tempo, porque eles, em geral, estão associados às embarcações e às viagens iniciais, né, para a América, mas eles se fixam como uma província autônoma no México em 1532, né? E, durante o século XVI, eles fundam conventos, 200 residências nas Antilhas e na América Central, ou seja, é uma coisa impressionante a rede de crescimento dos franciscanos, né? Na província de Nova Granada, foram 12 conventos em 1583. Em 1535, a gente tem a primeira custódia no Peru. Em 1553, fundou-se a primeira província no vice-reino com 18 casas. Em 1536, já estavam estabelecidos no Chile, em Buenos Aires, ou seja, os franciscanos têm uma presença significativa na América Espanhola, são muito importantes, né? Os dominicanos também, eles chegam também cedo, né? E se fixam no México também em 1510, aí depois vão para a América Central, Nova Granada, Peru. No final do século XVI, eles já tinham mais do que 300 conventos no México, 30 em Nova Granada, e mais de 150 postos de evangelização dos índios, né? Por outro lado, os agostinianos também chegaram em 1500, no início, né, razoavelmente no início da presença espanhola na América, em 1535, e no final do século XVI eles tinham 2 províncias, 70 conventos no México, e já tinham chegado até o Chile, né, em termos de presença. E os mercedários chegaram em São Domingos, uma daquelas ilhas das Antilhas, onde tem o Haiti hoje em dia, né, e também a República de São Domingos, a República Dominicana, em 1514. E em 1530 já estavam no México, em 38 foram até a Guatemala, em 36 estavam no Peru, em 1560 em Cusco, ou seja, também se expandiram bastante. Existem outras ordens religiosas que chegaram na segunda metade do século XVI, né? Dentre elas, os jesuítas. Vocês vão falar, uau, mas os jesuítas não foram tão importantes para o caso da colonização na Ásia, né, por parte dos portugueses. Sim, a gente tem que lembrar apenas uma coisa. Essas ordens religiosas que a gente mencionou aqui, elas já existiam
a Companhia de Jesus ela só vai ser fundada em 1540, né? Mas é verdade que, ao contrário do que fez o rei Dom João III em Portugal, o Filipe II não apoiou a Companhia de Jesus, não permitiu que a Companhia de Jesus fosse para a América, né? Então, a coroa portuguesa foi muito simpática à Companhia de Jesus desde o seu início, em 1542, Francisco Xavier já está na Índia, né? No caso de Espanha, demora um pouco. E mesmo assim, em 1567, os jesuítas conseguiram chegar na Flórida, que era uma coisa bem marginal, uma região bem marginal do processo de dominação espanhola, né? E nunca, portanto, chegaram a ter a grandeza de um franciscano, porque desenvolveram missões na América do Sul, tinha missões na América do Norte, na América Central, foram crescendo ao longo do século XVII, né, em termos de importância, mas originalmente, portanto, eles chegam mais tardiamente à América. E se explica eles vão se desenvolver mais nas regiões que já não estavam, que ainda não estavam ocupadas, né, digamos assim, por essas outras ordens religiosas mais antigas. Outras ordens religiosas também chegaram nessa segunda metade do século XVI às Américas, inclusive ordens femininas na segunda metade do século XVI. Já vai chegando algumas dessas ordens carmelitas e outros vão chegando. Mas aqui é só um resumo para vocês entenderem o que é esse processo, essa rede que se cria, né? Por um lado. Por outro lado, eu queria marcar justamente essa questão, né? As ordens religiosas mais antigas, elas estão há mais tempo desenvolvendo trabalhos missionários nas Américas, os jesuítas, em comparação ao que aconteceu com a América Portuguesa, ou desculpem, com a América Portuguesa, sim, porque só em 1549 os jesuítas vão chegar aqui na América Portuguesa, mas de qualquer forma é bem antes desse período que eles conseguem entrar na América Espanhola, né? Mas a gente tem que lembrar isso, uma ordem muito jovem, então é meio cruel fazer esse tipo de comparação. É só para a gente entender que há aí uma diferençazinha em relação à América Portuguesa que é importante notar. Esse mapa é muito interessante, né? Porque é um mapa, é um planisfério, né? A gente pode ver todo o globo terrestre. É claro que a ênfase desse mapa é o Pacífico, é o que eles estão chamando aqui de Mar do Sul, ou Mare Clausum para os espanhóis, né? Os espanhóis consideravam esse mar exclusivo deles. É claro que os piratas e os corsários não concordavam, mas em tese era deles, né? Assim como os mares da Índia também eram Mare Clausum na lógica portuguesa, e o Atlântico Sul também era o Mare Clausum fechado, mar fechado, na ótica portuguesa. E quando houve a União Ibérica, que é o governo do Filipe II, terceiro e quarto, como vocês estão vendo aí, no caso dos nomes em reis espanhóis seria Filipe I, Filipe II, Filipe III, né? Lembrem-se que Filipe II de Espanha, ele foi coroado Filipe I de Portugal, né? Mas é a mesma pessoa. O Filipe III de Espanha é o Filipe II de Portugal e o Filipe IV de Espanha é o Filipe III de Portugal, tá? É o período filipino, portanto, como é conhecido esse período, também conhecido como União Ibérica, né? E aí a gente vê nesse mapa justamente essa perspectiva que os reis de Espanha desse período, né, da união das coroas, se permitiam imaginar donos de todo esse território, né? Que ia, se vocês notarem
a gente vai marcar aqui para vocês, que ia desde a Europa, né, a região dos Países Baixos, ou Flandres, a região da Itália, alguma região aqui na França que é Borgonha, né, a própria Espanha, Portugal está anexado aqui, né, várias possessões na costa africana, algumas, é claro, de origem portuguesa, outras de origem espanhola, mas contadas por eles como uma coisa só. O domínio do que é o que a gente chama de América Portuguesa, mas que, de fato, na União Ibérica também era dos mesmos reis, né? O domínio espanhol, ou da América Espanhola, né? Toda essa região explorada pelo Galeão de Manila, né, que ligava a América às Filipinas, que são também de dominação espanhola. Eles vão começar a efetivamente ocupar o território a partir da segunda metade do século XVI, se não me engano, 1567. Eles começam a governar, eles tomam, né, eles fazem uma expedição de conquista e dominam as Filipinas, fundam a capital, Manila, se fixam na capital Manila, e as possessões portuguesas, né, a China, Macau, Japão, em Malaca, na Indonésia, a costa ocidental e oriental da Índia, as possessões na costa oriental da África. Então, da perspectiva desses reis do período das coroas unificadas, né, tudo isso era deles. Um bocado de arrogância, como a gente sabe, né, e muito contestado, não apenas pelos piratas, mas também pelas várias etnias e reinos e impérios que existiam também nos outros lugares, né? Na África, na Ásia e assim por diante. A presença dos muçulmanos, que aqui também era muito forte, inclusive nessa região da Indonésia, né? Que o islamismo estava se desenvolvendo com muita força nesse período aqui. Então, não é bem assim, né? Isso é mais discurso do que prática. Mas esse mapa é muito interessante, né? Porque e a gente vê também os dois tratados que a gente já falou para vocês, o Tratado de Tordesilhas e aqui eles escreveram Tordesilhas, mas na verdade aqui é o Tratado de Saragoça, como vocês sabem, né? Esse tem um pequeno erro nesse mapa, mas a gente finge que não vê. Perdoa o autor desse mapa. Esse outro mapa também é muito interessante porque ele é muito alargado, né? Ele vai até o século XVIII, que é um pouco mais do que a gente pretende. Mas ele mostra aqui várias rotas, né, que ligam a América, né, a América do Sul, a América Central, ou o México, a América do Norte, com Manila, né, com as Filipinas, mas também mostra as várias descobertazinhas ou avistamentos também. Às vezes nem era uma questão de descobrir, era só dava uma olhada assim, tem uma ilha ali, aí batizava e continuava a viagem, né? Mas de qualquer forma, os espanhóis foram nessas idas e vindas do galeão de Manila, né? Como eu disse a vocês, é um galeão por ano que fazia essa viagem e era uma viagem super lucrativa, né? E muito complicada, porque você está navegando aqui no Oceano Pacífico, que apesar do nome, ironicamente, não é nada fácil de se navegar. Então a gente tem um grande número de naufrágios desse galeão de Manila, mas quando ele conseguia fazer a ida e o retorno, era uma festa, né? Era tanto importante para a região das Filipinas. Lembrem-se que a prata que chegava aqui servia muito para comercializar com a China, como a gente já falou, né?
como de volta quando eles traziam os produtos chineses, especialmente a seda, a porcelana, que também faziam enorme sucesso, tanto na América quanto quando ia até a Espanha, né? Então esse mapa é bem bacana para a gente ver essa riqueza, porque a gente tem uma cabeça muito bitolada, né? Quando a gente fala de expansão marítima, a gente pensa só século XV, século XVI, e esquece que esses caras continuaram fazendo descobertas, né? Não só eles, mas também os ingleses, os franceses, né? Os holandeses. É claro que em termos de quantidade, se você comparar com as descobertas dos espanhóis e dos portugueses, eles perdem, mas eles têm também a contribuição deles a dar, né? E esse mapa informa um bocado dessas coisas, faz a gente visualizar essas rotas, inclusive rotas que vão até o Atlântico, né? É bacana, e rotas que vão até o Índico. Ele mostra essa ideia que a gente está querendo mostrar para vocês de integração. Uma outra coisa importante é essa exploração da América do Norte, né? Não se conhecia, isso aqui era uma grande quantidade de terra incógnita, né? De terra sem conhecimento. Mas houve várias expedições tentando descobrir se havia alguma passagem para o Oceano Atlântico por aqui, né? Pelo norte. Mas vocês vão ver que isso está acontecendo mais no século XVIII, que não é bem o nosso objeto aqui. É só para ressaltar que essa coisa dos descobrimentos, né, é bem mais larga do que apenas o século XV e XVI. Infelizmente, a gente meio que termina de falar disso como se fosse uma coisa que para, né? E não é. É uma coisa que continua durante muito tempo. Agora a gente vai se concentrar nos domínios espanhóis na Europa, né? A gente falou muito da África, da América, falamos da Ásia, mas falamos pouco sobre a questão na Europa, né? E vocês vão ver nesse mapa, esse mapa é muito interessante, mais uma vez estamos falando do Carlos V, de novo, né? O Carlos I de Espanha, ou Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse mapa é bem legal, porque mostra os domínios desses Habsburgo, que são a dinastia, a família que vai governar a Espanha até 1700, tá? Ou seja, no finalzinho do século XVII, cravado, né? Depois vem os Bourbon. Eu não vou falar dos Bourbon porque, como eu falei para vocês desde o início, o século XVIII não é o nosso objeto aqui. Mas os Bourbon, eles vão pegar, né, assumir a coroa espanhola e vão fazer uma série de reformas que são muito importantes, mas que a gente não vai apreciar, tá? A gente deixa para um outro tópico especial. Esse não dá para ver tudo isso. Então, aqui a gente tem, só para vocês verem, né? No tempo do Carlos V, veja bem, né? A gente tem que ele abdica em meados do século XVI, tá? Ele abdica do trono em favor do irmão dele e do filho. Depois eu vou explicar como é que isso acontece. Mas no momento da sua abdicação, um pouquinho antes da sua abdicação, o que é domínio espanhol na Europa? É tudo isso que está em verde que vocês estão vendo, né? É a própria Espanha, lembrando que é o resultado do casamento dos reis católicos, né? Aragão e Castela se unindo e assambarcando todas as outros reinos que existiam aqui na região, né? É a região das Flandres, ou dos Países Baixos, como vocês queiram falar, tá? É o Franco Condado, né?
e a região de Borgonha. Existem vários domínios no norte da Itália, Milão, né? A ilha da Sardenha, a ilha da Sicília, Nápoles, essa região austro-húngara aqui, inclusive a Boêmia, né? Toda essa região, portanto, que hoje em dia está aparecendo mais na moda, né? Essa região da Europa Oriental, né? Isso tudo, portanto, fora o que a gente estava vendo lá na América, na África e na Ásia, né? Isso tudinho aqui é do nosso amigo Carlos V. Ele pode se dizer rei de todos esses lugares. Ele tem todas essas coroas, né? E o filho dele, o Filipe II, depois vai anexar, em 1580, Portugal, né? Então a Península Ibérica vai ser toda do mesmo rei, o Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal. Então o domínio dos Habsburgo é uma coisa impressionante, de fato. Se você olha esse mapa, você percebe o quão acachapante é a importância dessa presença, dessa família, que desde o século XI tem um protagonismo na história europeia, né? Especialmente no Sacro Império Romano Germânico, e por vários acordos de casamentos, etc., foram concentrando todas essas coroas, né? Todas essas regiões, até finalmente se submeterem a um rei apenas, que era o Carlos V, né? É claro que isso não é pacífico, a gente vai ver que isso vai. É claro que não vai aguentar. O próprio Carlos V, eu acho, já desconfiava disso, não é à toa que ele vai dividir, quando da sua abdicação, ele vai dividir esse domínio todo, né? O irmão dele, o Fernando I, ele vai ficar com os domínios aqui orientais, ou seja, a Áustria, a Hungria, né? Uma parte do Sacro Império Romano-Germânico, portanto, o que vai ser posteriormente o Império Austro-Húngaro, que também vai ser governado pelos Habsburgos até o século XX, né? Isso aqui, então, vai ser por conta do irmão, e o filho, o Filipe II, vai ficar com a Espanha e com os outros domínios ocidentais, né? A Borgonha, Franco-Condado, Países Baixos, a Itália, um pedacinho do norte, um pedacinho do sul, né? E depois ele vai agregar outras coisas, como por exemplo Portugal, como eu já disse para vocês. Então, de fato, os Habsburgo têm um poder muito grande. Agora, essa divisão que o Carlos V faz vai criar o que a gente chama de dois ramos da família Habsburgo, né? Você vai ter os Habsburgos orientais ou austríacos, né? E os Habsburgos espanhóis, tá? Claro que são a mesma família, mas estão têm ligações muito próximas, mas têm também exercícios de poder razoavelmente distantes, né? E uma hora ou outra vão se auxiliar, né, em determinados conflitos, momentos de conflitos, mas são dois ramos diferentes, né? São dois ramos que têm essa desinência. São Habsburgo, mas são Habsburgo do Oriente, Habsburgo de Áustria e Habsburgos de Espanha, tá bem? Agora vamos dar uma olhadinha num resumo de várias questões em relação a esses Habsburgos. E aí a gente termina, porque a aula já está ficando grande e pesada. Aqui eu fiz um resumão, né? Para vocês terem uma ideia. Então, os Habsburgo, como a gente já falou, eles governaram uma faixa enorme de território europeu, né?
em vários momentos, desde o século XI. Então, se você for ver, desde o século XI tem presença dos Habsburgos na Áustria, na Hungria, na Boêmia, em Nápoles, na Sicília, na Sardenha, Países Baixos, Borgonha, sem falar no próprio Sacro Império Romano como um todo. Tá? Então, isso não quer dizer que todo o tempo os Habsburgo tenham dominado todos esses territórios. Como a gente viu, no caso do Carlos V, sim. Né? Mas aqui e ali, isso vai sendo construído aos poucos, né? Até chegar a esse arco, né? Poderoso do século XVI, com o Carlos V e o Filipe II. Né? O Carlos I de Espanha, que também é o Carlos V, é a mesma pessoa, só que é o Carlos V imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? Portanto, quando confiou ao irmão mais novo dele, o Fernando I, as suas possessões austríacas, aquela região toda que a gente já falou, né? E, por outro lado, deixou para o filho os Países Baixos, a Borgonha e a própria Espanha. Né? Então, quando ele renuncia, ele faz isso, ele consolida essa divisão. Né? Ele deixa a coroa imperial e as posses do Danúbio com o seu irmão, né? Ou seja, a Áustria, a Boêmia, a Hungria, o Sacro Império Romano Germânico e o título de imperador, né? Para o Fernando I, né? E para o Filipe, seu filho, que vai ser o Filipe II de Espanha, ele tem a Espanha, a Borgonha e também uma parte dos Países Baixos também. Ali tem uma divisão mais ou menos entre os dois ramos. Né? Como eu disse para vocês, ao longo do século XVI e ao longo do século XVII, as coisas não vão ficar tranquilas assim. Né? O Carlos I, creio eu, o Carlos V, já imaginava que as coisas iam complicar. Né? E de fato complicaram, né? Porque a gente vai ver que os Habsburgos espanhóis, né? E a gente está se concentrando só neles, porque é o que nos interessa aqui do ponto de vista do Império, né? Eles vão ter inúmeros conflitos com vários países europeus. É claro, imagina, com todos aqueles domínios espalhados pela Europa, era meio impossível eles não se baterem, né, entre si. Então, eu fiz aqui um resumo, veja bem, tem muito mais coisas, né? Mas eu acho que esses são os que podem nos nortear mais ou menos nas grandes fricções que a Espanha teve com vários países europeus. Lembrando sempre que esse arvorar-se dono da Europa também está muito centrado nessa ideia de que o Império, a parte americana do Império, sustenta esse projeto de dominação europeia. Né? É a prata americana que está por detrás dessa basófia, né, espanhola de querer tomar conta de inúmeros pedacinhos de territórios europeus. Né? E aí vai ter briga. Né? Vai ter briga com a França, uma briga longuíssima, que vai ter várias escaramuças ao longo do século XVI e do século XVII. Então, desde pelo menos 1521, já ainda com Francisco I, aquele que contestou o Tratado de Tordesilhas, lembram? Pois então, já desde esse período, França e Espanha vão disputar algumas possessões italianas, especialmente ali a região de Milão e a região da Sicília. No século XVI, a Espanha vai ganhar, a França vai perder essas batalhas, inclusive o Francisco I vai ser preso e tem várias situações diplomaticamente complicadas, né? Então a Espanha vai continuar a dominar no século XVI essas regiões, mas ao longo do tempo ela vai perdendo também a hegemonia nesses territórios, né? É uma questão só de tempo para eles irem perdendo isso. Mas no século XVI não. No século XVI eles saem ganhando.
A revolta dos Países Baixos também é uma coisa muito importante. Ela começa no século XVI e se estende até o século XVII. É conhecida como a Guerra dos 80 Anos, né? Porque 1568 a 1648. É claro que essas guerras que têm esses nomes assim, Guerra dos 80 Anos, Guerra dos 100 Anos, Guerra dos 30 Anos, não quer dizer que eles tenham lutado intermitentemente, sem parar, todos esses anos. Esses nomes eles se referem a períodos longos de combates, de refregas, né, de batalhas, que vão acontecendo de tempos em tempos, né? E que tem a ver com algumas disputas. Aqui, no caso, os Países Baixos queriam se livrar do domínio de Espanha, eles queriam fazer a sua independência, digamos assim, né? E, como a gente já disse, no caso, ainda tem a questão religiosa também, né? Os Países Baixos, na parte norte, tinha muita ligação com os protestantes, né? O protestantismo, o calvinismo, enquanto que a parte sul, especialmente onde é a Bélgica hoje em dia, continuava de maioria católica e ligada aos espanhóis. Então, você tem ali também uma disputa territorial que a gente vai voltar a falar quando falar do Império holandês com mais calma, tá? Então, a Guerra dos 80 Anos é uma refrega de longa duração entre esses dois países, né? O que vai ser, o que hoje nós chamamos de Holanda e a Espanha, né? A Batalha de Lepanto, que é de 1571, ela também é muito importante, porque ela é uma batalha que se desenvolve perto do litoral grego, né, na Grécia, e é uma disputa furiosa, bem intensa, com o Império Otomano, que a gente também vai falar mais tarde. Né? A gente vai voltar à Guerra de Lepanto. Né? O Império Otomano perde essa batalha não é só a Espanha que participa, tem uma liga de países europeus e cristãos que vão lutar contra os muçulmanos do Império Otomano, né? E consegue vencer essa batalha e consegue, portanto, conter a presença dos otomanos no mar Mediterrâneo. A gente vai ver depois que os otomanos vão pressionar os Habsburgo pelo lado oriental, ou seja, a região da Hungria vai ser atacada pelos otomanos, né? E, e isso é uma outra história, mas quando a gente chegar lá no Império Otomano a gente fala, né? Um outro fenômeno que o Lander tinha até falado com a gente, perguntado, né, numa dessas últimas aulas, que é a tentativa de invasão da Inglaterra em 1588. O Filipe II, de fato, ele resolve enfrentar uma guerra surda que já existia há algum tempo com a Inglaterra, especialmente por causa da pirataria e por causa da política da Elizabeth I, né? E ele tenta, então, invadir a Inglaterra. Mas essa tentativa é um retumbante fracasso, porque a enorme armada, a enorme frota que ele mandou para fazer essa invasão teve um percalço horrível, que foi uma tempestade no Canal da Mancha, e mais da metade da frota naufragou. Né? Foi uma coisa catastrófica. E com isso a Inglaterra conseguiu escapar, né, dessa invasão que os espanhóis pretenderam fazer. Mas a Inglaterra e a Espanha tiveram várias escaramuças, né? Não só nos mares com os piratas, mas também aí a gente liga a Guerra dos 30 Anos, já no século XVII, 1618 até 1648, a mesma lógica que a gente estava falando, Guerra dos 80 Anos, Guerra dos 100 Anos, Guerra dos 30 Anos, não quer dizer que teve guerra todo ano, todo esse tempo, né? Mas são confrontos episódicos, batalhas,
que aconteceram, na sua maior parte, no terreno do Sacro Império Romano Germânico, que tem motivações religiosas no início, mas que depois vira uma disputa territorial óbvia entre vários países europeus, a Espanha se metendo, é claro, com a França se metendo. A França chega até um pouquinho mais tarde nessa história, mas a Suécia, você tem vários países, tanto da Europa Oriental quanto da Europa Ocidental, se envolvendo nessas disputas, nesses conflitos, dentro do Sacro Império Romano Germânico. As batalhas se desenvolvem lá. O cenário de guerra é o Império Romano Germânico, mas as motivações para isso são variadas. A Espanha também, nesse sentido, também tem perdas significativas aí ao final dessa guerra dos 30 anos. E também a gente tem que lembrar que o ano de 1640 é um ano que é meio infernal para a Espanha, porque ela vai enfrentar várias revoltas independentistas, né? Especialmente de Portugal, que ficou conhecido como Restauração Portuguesa, e a revolta da Catalunha. A revolta da Catalunha, a Espanha consegue sufocar, não, não resulta em independência, em separação. Mas Portugal não. Portugal, em 1640, consegue voltar à sua autonomia, restaura, portanto, a sua autonomia em relação à Espanha, né? Esse quadro ele é muito cheio de informação, está resumido a loucura, né? Mas o que eu quero mostrar com ele, o que eu pretendi mostrar com ele, é que a gente tem, no caso desse perfil europeu do Império Espanhol, um enorme desgaste, né? E com certeza, no século XVI e no século XVII, isso vai minando o poderio espanhol que, com Carlos V e com Felipe II, tinha lá em meados do século, na segunda metade do século XVI, tinha chegado ao seu auge, né? Daí em diante, a gente vai ver que as coisas vão cada vez mais se complicarem para o lado da Espanha, né? E fazendo aquela ligação que eu quis sempre desde o início do curso, mostrar para vocês, que tudo aí tá meio interligado, percebem como está tudo meio interligado? A gente falou da, da campanha europeia, mas a gente acaba batendo no Império Otomano, a gente fala da importância da América, das ligações econômicas com o Oriente, né? Então é muito bonito perceber como é que essa noção de império ela ajuda a gente a olhar de maneira mais altaneira, né? Como se fosse uma grande águia voando. Está parecendo aquele jogo, esqueci o nome do jogo, Assassin's Creed, que tem uma hora que ele, quando ele quer olhar alguma coisa interessante no campo lá que ele está explorando, ele sobe em lugares, né, bem altos para poder visualizar o terreno, né? Então a gente está fazendo isso, a gente está subindo em lugares muito altos, como uma águia, e tentando ver essa grande estrutura e dinâmica do que é ser um império, né? Essas duas aulas foram bastante corridas, mas eu acho que na quarta-feira, quando a gente se encontrar, a gente vai poder explicar melhor e tirar algumas dúvidas, especialmente a partir do texto do Gruzinski, que já estava escalado desde a aula passada, que quem não leu ainda, por favor, leia para a gente poder discutir um pouco ele lá na quarta-feira, tá bem? Eu consegui fazer isso tudo em 1h10, tá bom. É quase um milagre. Então, quarta-feira a gente conversa. Abraço, pessoal.